Pai do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 14. Até o versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 14 ao 16. Amém? Diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês são cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros a respeito de alguns assuntos. Eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal e proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela tua palavra que foi lida. Pedimos que a tua graça supere o nosso meio, que teu Espírito Santo possa ajudar minha mente para falar a tua palavra com sabedoria, que todos possam ouvir e entender a tua palavra, Senhor. Dá direção e orientação pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós precisamos manter a nossa fé fundamentada e alicerçada naquilo que é firme e absoluto. Precisamos manter o nosso coração firme naquilo que é estável, que não se abalará nunca. Por isso a importância de levantarmos as torres bem alicerçadas, bem construídas, inabaláveis. Então, esse é o ponto fundamental. Nessa noite nós vamos ver como Paulo colocou a sua vida dentro do plano de Deus, dentro da jornada que Deus estabeleceu. E isso ele apresenta aos romanos, à igreja em Roma, esse plano estabelecido por Deus. E nisso nós precisamos ter essa visão nesse presente século e nessa época tão terrível, mas é a época que Deus permitiu que nós nascêssemos e que nós vivêssemos, e aqui estamos nós. Por isso é um grande desafio. Dentro do cumprimento desse plano de Deus, nós vamos ver nessa noite o discípulo que possui a torre. O discípulo que possui a torre. Nós temos falado aqui na igreja sobre torres, sobre levantar a torre absoluta. E nós vimos nesse versículo 14 até o versículo 32, nós vamos abordar o apóstolo Paulo mostrando esse exemplo que ele possuía torre. Por isso ele cumpria o plano de Deus, cumpria a missão, cumpria a jornada que Deus havia estabelecido para ele. Quando nós falamos de torre, o que é que tem uma torre? Sabe que é uma metáfora. A torre é uma edificação construída que serve para a defesa e para ataque. E ela é de grande importância. Então, na realidade espiritual,
Nós falamos de algo firme, inabalável, que protege e que ataca, que vence o inimigo. E a torre estabelecida no campo, essa torre ela vai conquistar aquele campo que está dominado por Satanás. Também falamos da torre como um farol que resplandece. Por exemplo, um navio que vem durante a noite, ele precisa de orientação. E o farol está ali posto para orientá-lo, para que ele não bata nas pedras e não seja destruído. Então essa é a realidade. Por isso nós vemos como Paulo fez isso, e como ele apresenta isso à igreja em Roma. Assim, quando nós falamos da torre, 3 coisas nós precisamos atentar para a produção. 3 coisas precisamos atentar. Lembre que torre é algo que é firme, inabalável e dá segurança plena. Nisso, 3 coisas temos que atentar. Primeiro, é reconhecimento de que só há um Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro nem igual nem semelhante. Há um único Deus. E esse foi o princípio, o propósito que Deus estabeleceu o homem, para que ele desfrutasse dessa comunhão com esse único Deus, que é sublime, que é todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. E essa é a segurança para nós. Dentro do mundo nós vemos como é apresentado vários deuses, várias divindades. Por exemplo, na Índia há mais de 300 mil deuses. Há deuses para todo tipo de coisa, para cada dia do ano há um Deus lá na Índia. Mas essa é a realidade do ser humano, dentre outras nações e outras realidades. Mas o ser humano sempre apresentando deuses e coisas espirituais ou coisas que eles atribuem fé e entendimento espiritual e que acham que vai trazer alguma resposta. Por isso, ter uma torre absoluta é crer plenamente que só existe um Deus, único Deus, verdadeiro e justo. E esse Deus é trino, é o Deus triuno. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos lá escrito que Deus criou os céus e a terra. O seu poder, a sua grandeza, ele fez todas as coisas. E em João capítulo 17, versículo 3, está escrito, o Senhor Jesus disse: a vida eterna é essa, que creiam em Ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, que é aquele que enviaste, Jesus Cristo. Aleluia. Por isso é absoluto. Nós somos levados em um sistema que tem adentrado na igreja, levar as pessoas a focarem sua vida espiritual em coisas, objetos e rituais, tantas realidades espirituais, e supostamente acham que trazem respostas. Por isso, levantar a torre absoluta é crer que só há um Deus. Segundo, a torre absoluta, esse firme fundamento, é crer que só existe um caminho para Deus, que só existe um meio de chegar até Deus, que só existe um que é o caminho para Deus, é a resposta absoluta e a resposta plena, é Jesus Cristo de Nazaré. É o único caminho. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um meio, só há um que pode interceder, só há um que pode intermediar, só há um que pode levar o homem a Deus, Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus disse, nós conhecemos, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Essa é a segurança plena. São apresentados muitos caminhos,
muitos caminhos para ter resposta espiritual, muitos caminhos para ter paz, muitos caminhos para ter alegria, muitos caminhos para ter restauração e muitos caminhos para ter uma vida eterna após a morte. E tudo isso eu tinha apresentado aí no sistema desse mundo da realidade espiritual. Mas todos os caminhos que são apresentados e que não é aquele caminho que Deus estabeleceu, levará a algum lugar menos a Deus, menos ao encontro com Deus. Pois só existe um que pode levar o homem a Deus, que é Jesus. E por que isso? Porque somente Jesus é o Cristo de Deus. Somente Ele ressuscitou, somente Ele venceu o pecado, somente Ele venceu Satanás, somente Ele quebrou a maldição, somente Jesus é o Cristo. E terceiro, esse fundamento bem alicerçado é saber que a obra é realizada apenas pelo Espírito Santo. Em Atos 8, o Senhor Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós, e o Espírito Santo serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. É entender claramente que nossa dependência está no Espírito Santo que foi dado por Deus. Deus enviou o Espírito Santo para nos guiar, e através do Espírito Santo que nós temos vida, que nós podemos nos relacionar com Deus, que podemos crer que Ele é o único Deus, que podemos entender a palavra. É pela obra do Espírito Santo que podemos ir ao campo e manifestar as obras de Deus. Tudo é pela obra do Espírito Santo. É pela obra do Espírito Santo que podemos ser renovados, restaurados, fortalecidos e podemos desfrutar do poder de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Assim nós vemos essa torre absoluta, bem firmada, bem alicerçada. E é o que podemos observar que Paulo viveu e desfrutou. Por isso, nessa noite, nós vamos ver 4 pontos fundamentais nesse texto que nós lemos e indo mais à frente até o versículo 32. Esse capítulo 15 de João mostra Paulo apresentando a igreja de Roma que ele estava fundamentado nessa torre absoluta. E como essa torre absoluta, ele tinha uma visão correta do plano de Deus, e é o que ele apresenta à igreja em Roma. Nós vimos na semana passada, no capítulo 15, a primeira parte, do versículo 1 ao 13, como Paulo mostrou à igreja que ela precisa ser uma igreja que possui a torre. E essa igreja é uma igreja que está alicerçada no exemplo de Cristo, onde Cristo é o exemplo para que os fortes suportem os fracos, e para que a igreja viva em união, para que ela cumpra o plano de Deus da evangelização mundial. E agora no verso 14 ao 32 ele coloca o entendimento dele, a vida dele, do qual Deus estabeleceu para que ele cumprisse o plano de Deus. Por isso ele estava dentro desse plano, dentro dessa jornada de Deus. E assim nós podemos ver como ele apresenta. Assim nós vamos ver 4 pontos. O primeiro ponto, que Paulo apresenta o chamado. Segundo, o campo. Terceiro, a economia da luz. E o quarto é a oração. Nós vamos ver tudo isso aqui do verso 14 ao 32. Primeiro nós veremos o chamado. Paulo apresentando o seu chamado e aquilo que Deus o constituiu. Nós sabemos que Paulo, esse nome foi atribuído a ele quando ele começou as suas viagens missionárias, mas ele era chamado de Saulo. E como Saulo, ele era um ferrenho perseguidor da igreja, pois ele não tinha o entendimento claro do que era o Evangelho. Por causa disso, ele perseguia e afligia a igreja, quando ele estava preso em um sistema, até o ponto que ele teve encontro com Jesus na estrada de Damasco, pois ele havia recebido cartas das autoridades religiosas do Sinédrio, os sacerdotes, para que em Damasco ele pudesse prender os cristãos e trazê-los para serem julgados em Jerusalém. E quando ele estava em caminho para Damasco, ele
teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu, Jesus se manifestou e ali houve um despertamento glorioso. E esse Saulo, ele foi lançado por terra. Foi lançado por terra todo o seu eu, sua vaidade, toda sua prepotência. E ele se humilhou diante daquele que é Senhor dos céus e da terra. Pois somente Jesus transforma o homem. Somente Jesus transforma a natureza dura, a natureza difícil. E assim foi com Paulo, com Saulo, virando Paulo. E dali o Senhor estabeleceu na vida dele qual seria o chamado, o que ele deveria fazer. E Deus colocou ele como um ministro, como alguém que proclamaria o Evangelho. Assim, Paulo escreveu esta carta aos Romanos, mostrando o conteúdo que está no coração dele, a teologia que está no coração dele e na vida dele. E esses últimos capítulos, capítulo 15, ele apresenta qual é o seu propósito e qual é a sua direção. Assim, ele fala qual é o chamado que ele tem de Deus. No versículo 14, ele entende como o Senhor já estava trabalhando na igreja em Roma para desfrutar de uma unidade, de uma comunhão. E no versículo 15, como ele estava com essa igreja, e os assuntos que ele havia apresentado a partir do capítulo 1, apresentado assuntos porque ele havia sido chamado como uma responsabilidade diante de Deus. Dentro desse chamado, nós podemos ver algumas coisas muito importantes. Vai ser do versículo 14 ao versículo 16. Versículo 14, ele mostra a unidade que a igreja havia despertado. 15, ele mostra as coisas que ele havia dito e por que ele havia dito isso, porque ele tinha aceitado o chamado de Deus. Assim, no versículo 16, ele diz: de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Aqui nós temos três aspectos importantes. Primeiro, ele apresenta que o chamado dele é ser um ministro de Deus. Foi chamado como ministro de Cristo Jesus. Então esse é o ponto que ele apresenta, no qual ele coloca uma importância sublime e extraordinária. O ministro que está inteiramente colocado para exercer esse ministério. E esse ministro é o ministro de Cristo, aquele que recebe a orientação de Cristo para avançar a responsabilidade que recebeu. Então, ser um ministro é algo muito importante. É trabalhar com as questões dos céus, é trabalhar com as questões do reino de Deus, é trabalhar com a missão espiritual, a missão que foi estabelecida. Esse que estabeleceu a missão foi Cristo Jesus. Aleluia. Não só isso, mas também ele diz que ele se colocou como um sacerdote. Aleluia. Um sacerdote para proclamar o Evangelho. Esse ministério sacerdotal, sacerdote de uma função muito importante no Antigo Testamento. O sacerdote tinha a responsabilidade de fazer com que o povo estivesse plenamente em santidade, o povo estivesse em forma, em meio agradável para poder apresentar-se a Deus. O sacerdote tinha a responsabilidade de sacrificar o animal para a santificação do povo, para perdão do pecado do povo, para que o povo pudesse estar diante de Deus. Por isso, Paulo oferece esse sacrifício perfeito, esse sacrifício agradável a Deus. Qual é o objetivo? Apresentar os gentios como um sacrifício agradável a Deus. E para isso, na época antiga, era o cordeiro que era morto, o sangue derramado,
para que o povo tivesse o pecado perdoado e pudesse ser uma oferta a Deus. Aqui ele diz qual é esse método, esse mecanismo: proclamar o Evangelho. É através do Evangelho que vem a santificação, que vem a transformação, que vem a mudança, que vem a restauração. É através do Evangelho que os gentios podem se tornar uma oferta agradável a Deus. E é somente pelo Evangelho, não há outra coisa. Se houvesse outra coisa, ele diria aqui, ele colocaria, mas não existe outra coisa. É bem claro que nós temos com um dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Esse é o dever sacerdotal. Na verdade, Deus nos chama como sacerdotes para exercer esse ministério sacerdotal aqui na terra e fazer essa proclamação do Evangelho. Nós vemos que os gentios eram um povo que não fazia parte da linhagem judaica. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Os gentios, eles viviam uma vida voltada para outros deuses, para uma cultura diferente do judaísmo, servia a tantas coisas. Quando nós vemos a promessa de Deus dada a Abraão para possuir a terra prometida, a terra de Canaã, que Deus deu a Abraão essa notícia, Deus deu a promessa a Abraão que iria eliminar aqueles povos que estavam ali. E por que Deus ia fazer isso? Porque aqueles povos tinham comportamentos, atitudes totalmente perversas e contrárias. Eles sacrificavam seus filhos no fogo como oferta aos seus deuses e faziam todo tipo de orgias e coisas contrárias. Então, esse era o padrão da terra de Canaã. Era uma terra gentia, era povo gentil, era um povo perverso contra Deus e contra as coisas de Deus. Assim, os gentios são aqueles que estão fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus e fora da vida em Deus, preso no sistema desse mundo, servindo a outras coisas, servindo a deuses, servindo as trevas e andando numa cultura perdida e no sistema deste mundo dominado por Satanás. Assim, o exercício sacerdotal nesse sentido é muito importante, porque levar a purificação a esse povo para que chegue até Deus, levar a purificação a esses homens e mulheres para que chegue até Deus. E só existe um meio para isso: proclamar o Evangelho, proclamar a palavra, proclamar a mensagem viva e eterna. Por isso que eu falei sobre a torre. Tem entendimento que só há um Deus, tem entendimento que só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo. Tem entendimento que a obra é feita pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo. Então, essa segurança plena me dá condições de ser esse embaixador, esse sacerdote que proclama esse Evangelho. E o Evangelho é esta obra extraordinária que Deus agiu para mudar a vida do ser humano. Assim, Paulo cumpriu o seu chamado e apresentou isso à igreja em Roma. E nós somos chamados no nosso tempo, nessa época, para desfrutar desse Evangelho primeiro. O sacerdote, para ele ser sacerdote, ele teve que ser ungido, ele teve que ser purificado a si mesmo, ele teve que receber a unção, ele teve que começar na vida dele, receber a graça, receber o poder do Espírito, receber o entendimento do Evangelho. Começou com ele, o sacerdote, e depois disso ele ia até o povo, que ele jamais poderia oferecer o sacrifício. Primeiro ele não se purificasse, primeiro somos nós que somos levantados como sacerdotes, temos que ter essa torre bem edificada, essa ação poderosa do Espírito Santo
bem estabelecida em nossa vida, desfrutarmos dessa cura absoluta, desse poder absoluto, dessa transformação absoluta, desfrutar desta graça extraordinária, desfrutar desta segurança plena. Começa conosco como igreja sacerdotal, que tem essa autoridade de Deus. Começa a cura em nós. Amém. Como aconteceu com Paulo, como aconteceu na vida dele, e daí ser levantado como sacerdote, é o que ele apresenta à igreja em Roma. Segundo, ele mostra que ele foi ao campo estabelecer esse cumprimento. Ele diz: sou ministro para proclamar o evangelho aos gentios. Mas ele não ficou só em palavras, ele foi ao campo estabelecer esse plano absoluto de Deus. Podemos ver isso no versículo 17 até o versículo 22. No versículo 18 ele diz: não me atrevo a falar de nada, exceto aquilo que Cristo realizou por meio de intermédio de palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém ao redor até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Ele mostra como ele foi ao campo, como ele foi até as regiões, como ele foi e desafiou, porque Deus havia o chamado. Aleluia. E aqui, irmãos, por favor, preste atenção. Ele disse: eu vou proclamar, eu fui chamado como sacerdote para proclamar o Evangelho. E no versículo 17 a 22, ele mostra que ele foi ao campo proclamar esse Evangelho. E ele viu os efeitos do Evangelho, ele viu a ação do Evangelho, ele viu a manifestação do poder do Espírito Santo, porque o campo está dominado pelas trevas, o campo está dominado pela obra de Satanás, o campo está dominado pela realidade maligna. Satanás domina esse mundo, domina essa era. Em Atos capítulo 16, quando Paulo foi à cidade de Filipos, e ali havia uma menina endemoniada, ele usou a autoridade de Deus, pelo nome de Jesus, repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquela menina. Dentre tantas obras que Paulo realizou, e pôde ver o poder do Espírito Santo na vida dele, pois ele foi ao campo, o campo está dominado pelas trevas. Assim nós vemos algumas coisas importantes desse versículo 17 ao versículo 22. Primeiro, nós vemos que Deus agiu através da vida dele, em palavras e ações. Palavras e ações. As palavras que Deus agiu através da vida de Paulo não foram palavras produzidas por ele mesmo, pela sua própria consciência, não foram ações feitas pela sua própria habilidade, nem pelo seu próprio poder ou força. Palavras que Deus agiu, Deus atuou através de Cristo na vida de Paulo, com essas palavras que trazem vida e palavras que trazem cura, palavras que trazem restauração e palavras que trazem a libertação. São palavras autênticas. Por isso, porque Deus agiu por intermédio de palavras de ação na vida de Paulo? Porque Paulo tinha a mente no coração dele o Evangelho organizado. Ele tinha o Evangelho bem claro na mente e no coração dele. Na vida dele, o Evangelho estava bem claro, estava bem organizado. Eram as palavras que ele apresentava. E nisso, as ações estavam evidenciadas. Ele pôde ver a ação na glória de Deus. E essas ações foram acompanhadas de evidências. É o que ele diz: sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Nós não podemos, irmãos, ser tímidos ou nos acovardarmos diante das circunstâncias e das coisas. Nós precisamos entender
que Deus nos chamou por esse evangelho poderoso, que por si só é a resposta para o ser humano. Nesse evangelho está o poder de Deus, está a manifestação do poder de Deus. Paulo, ele pôde viver isso, são palavras de poder, porque é o evangelho. Essa é a resposta. Por isso, irmãos, o diabo, infelizmente, com o sistema, tem agido em muitos lugares para que o evangelho se perca, para que se perca o entendimento do evangelho, para que não se proclame esse evangelho. Aí tem usado rituais, patuais, objetos e tantas outras coisas, tem usado tanta feitiçaria no meio da igreja para levar as pessoas a terem respostas nas suas vidas. Mas aqui a gente não olha isso na Bíblia, não vê esse mecanismo na Bíblia. Quando a gente olha o Paulo que ele apresenta, quando ele foi ao campo, ele não foi usando palavras, nada disso. Ele proclamou o evangelho, e as palavras e ações de Deus agiu na minha vida, elas foram acompanhadas de milagres e de sinais, pois é somente o poder de sinais e o poder do Espírito Santo para quebrar o jugo das trevas e a ação de Satanás. Quando o povo de Israel estava no Egito, aprisionado na escravidão por Faraó, Deus enviou Moisés ao Egito. Quando Deus enviou Moisés, imagina Moisés e Arão com um cajado na mão, vai diante do Faraó, o homem mais poderoso daquela época, humanamente falando, a nação mais poderosa daquela época. Dois homens com um cajado na mão, vai lá dizer para o homem mais poderoso daquela época: olha, liberta esses escravos aí, porque Deus mandou. Imagina, irmãos, o Faraó nem matou ele, já porque ficou rico daquilo que ele estava falando ali. É que você devia fazer isso, falar isso para mim, para libertar um pouco. Mas, quando passou o tempo, nós vimos a mão de Deus no Egito. Aleluia! Como o texto bíblico diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito com um braço forte e mão estendida. Deus mandou os seus sinais para o Egito. E quando chegou o último sinal, a 10ª praga, o Faraó disse: vai embora depressa, saia daqui você e todo o seu povo, vai embora, pode ir embora, todo mundo, vai embora, saia daqui. Todos saíram. Deus agiu com manifestação de sinais, maravilhas. Assim é o evangelho hoje. O evangelho que é a resposta. Você acha que uma pessoa que está vivendo presa na idolatria, presa no sistema, presa em coisas contrárias, presa no egoísmo, presa na mentira, presa na bebedeira, na orgia, presa na ignorância, presa na incredulidade? Você acha que uma ação natural pode mudar o estado da pessoa? Pode mudar a vida dela? Não pode. Somente poder e sinal, somente a ação do Evangelho. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Paulo proclamou o Evangelho, e esse Evangelho ele é acompanhado de sinais, pois só a mão poderosa de Deus pode quebrar o jugo que está sobre uma pessoa, pode quebrar as trevas que está sobre uma pessoa, pode destruir o inferno que está sobre uma pessoa. Esses sinais e maravilhas é a manifestação, como ele diz na sequência, do poder do Espírito de Deus. Poder do Espírito Santo. Esse é o poder extraordinário que age no campo. Por isso, Paulo não temia. E Paulo apresenta isso à igreja de Roma. Ele não temia, porque ele sabia claramente a grandeza do Deus eterno que estava com ele. Assim nós, irmãos, temos que ter esse entendimento, de ter essa segurança plena. Por isso, levantar a torre é fundamental. É fundamental e extraordinária. Qual é o resultado? É o objetivo de ir ao campo, proclamar a palavra e a ação que Deus manifestou, e sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Qual era o objetivo? Levar os gentios
a obediência a Deus. Aleluia. Levar os gentios a obedecerem a Deus, assim como nós estávamos nessa condição, prisionados e obedecendo a outras coisas, mas veio a ação do Evangelho, quebrou as cadeias, para que nós hoje pudéssemos obedecer a Deus. Esse é o objetivo, levar os gentios que estão obedecendo a Satanás, que estão obedecendo às trevas, que estão obedecendo ao seu próprio ego, que estão obedecendo ao sistema, e nem sabem que estão obedecendo, mas estão, levar os gentios a serem livres dessas amarras e obedecerem a Deus, serem obedientes a Deus, serem vivos em Deus. É por isso que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 2, ele diz que aqueles que estão separados de Deus estão andando no curso desse mundo, e no curso desse mundo eles estão subordinados ao príncipe da potestade do ar. E esse príncipe da potestade do ar é o Espírito que atua naqueles que vivem na desobediência. Desobediência. Essa é a realidade dos gentios. É o que Paulo está dizendo: proclamar o Evangelho para levar os gentios à obediência a Deus. Aleluia. É o que Jesus fez em seu discipulado. Quando a gente lê em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Aleluia. Levar a obediência de Deus, porque o homem tornou-se rebelde, mas o Evangelho é para chamar o ser humano à obediência a Deus. Aleluia. Paulo teve o seu desafio naquela época, levar os gentios à obediência de Deus, pela palavra, pelo Evangelho e pela manifestação do poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas. E por que isso, irmãos? Porque Paulo conhecia bem o Evangelho e desfrutava bem o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Deus enviou seu Filho à terra. E esse Filho de Deus é o Cristo prometido de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de Isaías 7,14, de Isaías 61, verso 1 e 2. Esse prometido Cristo nasceu na terra e cumpriu todas as coisas, dizendo na cruz: está consumado. Ressuscitou dentre os mortos e é soberano, recebeu o nome que está sobre todo nome, e o nome pelo qual, sobre o nome de Jesus, todos eles se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é Jesus, esse é o Evangelho que anuncia, esse Jesus que é a resposta plena, absoluta, que somente Ele é o Cristo, a solução para o ser humano, que resolveu a maldição do pecado, quebrou o jugo de Satanás e une o homem de volta a Deus. Esse é o plano da missão de Deus, esse é o Evangelho. Paulo conhecia claramente, ele conhecia plenamente, por isso que ele diz: eu proclamo o Evangelho, anuncio o Evangelho, pois essa é a resposta absoluta de Deus. Confirma a sua palavra pelo poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas. É o que temos que desfrutar. Assim, ele mostra no ponto 3 a economia da luz: ir ao campo, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Deus, Ele move o sistema da luz, a economia da luz, as finanças, para que a obra seja realizada. É o que ele apresenta no verso 25 ao verso 29. Paulo escreve essa carta ao Romano, ele mostra seu principal propósito, o propósito de ter escrito esta carta aos Romanos
é o objetivo da igreja em Roma ser uma base, ser um apoio para que ele pudesse ir à Espanha proclamar o Evangelho. Paulo, ele chama essa igreja de Roma para ser uma igreja parceira, para que o ajude, o financie nessa missão tão importante. No versículo 24, ele diz: planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, pois, depois de ter desfrutado um pouco da comunhão de vocês. Paulo tem um plano de visitar essa igreja de Roma, com o objetivo de levantar essa igreja como uma igreja parceira, que ele pudesse sustentá-lo, ajudá-lo a financiar essa missão à Espanha, essa missão além de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E ele mostra um exemplo daqueles que são generosos para ajudar com as finanças, para a manutenção daqueles que eram salvos, daqueles que adoravam, serviam a Deus. No versículo 26 ele diz: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Paulo mostra como a Macedônia, as igrejas da Macedônia e da Acaia foram generosos para socorrer os pobres de Jerusalém, e ele estava com essa responsabilidade de levar essas ofertas, de levar esses recursos até Jerusalém para aqueles irmãos que estavam ali. Então nós vemos como apoio financeiro, o apoio da economia na luz que Deus move, aqueles que têm um coração voltados para Deus, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que têm um coração que entende a missão, que entende a proclamação do Evangelho, que entende a importância plena disso. Aleluia! Por isso ele desafiou a igreja de Roma para ser uma parceira, para ser um suporte financeiro, para ser um sustentáculo, não só financeiro, mas também desfrutar um tempo de comunhão e um tempo de alegria junto com aquela igreja. Assim, irmãos, sejamos esse parceiro de Deus, esse parceiro da obra missionária, avançando no campo, proclamando o Evangelho, levando essa palavra que leva as pessoas que estão presas no sistema, obedecendo às trevas, para que obedeçam a Deus. Aleluia! Obedeçam somente a Deus, unicamente a Deus, e exclusivamente a Deus. Essa é a grande obra que Deus estabeleceu. Levantar a igreja, nos levantar como esses parceiros que entendem esse plano absoluto e que veem as finanças como esse mecanismo de Deus para a ação do Evangelho e avançar no campo. Paulo colocou a igreja de Roma para ser essa parceira, lançou esse desafio para que eles pudessem ajudá-lo e junto com ele fazer essa missão na Espanha e proclamar o Evangelho lá dessas terras mais distantes. E por fim, estabelecer a oração. Tudo é feito pela oração, tudo é feito pelo clamor, dessa vida de oração, entender a importância da oração. Todo esse processo que Paulo apresentou, todo esse processo da missão na Espanha e da proclamação do Evangelho, da sua ida a Jerusalém para levar as ofertas, Paulo convoca a oração. Ele sabia, ele escutava do que é a oração, ele sabia que a oração é poderosa e é eficaz. Assim nós temos que entender, igreja, que a nossa oração não é em vão. Cuidado, não deixe as coisas atrapalharem a sua vida de oração. Muitas vezes vem a preguiça, vem o desânimo, o desinteresse, a falta de tempo, os obstáculos, porque a gente não entende a oração. Nós temos que compreender, Deus dá uma resposta e a gente já esquece daquela resposta que Deus deu e vive um marasmo e vive a vida de uma rotina totalmente fora,
que Deus estabeleceu. Quando a gente vê no versículo 30 ao 33, nós vemos como Paulo tinha esse apoio na oração com os santos, levantar os santos em oração, é o que ele apresenta. No versículo 30 ele diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Aleluia! Orando a Deus em meu favor. A oração tem efeito, a oração é poderosa, a oração tem resposta. Paulo chamou a igreja para orar, para clamar. Nós vemos como o diabo sabe, quando o diabo sabe que a nossa carne não gosta de orar e não quer orar, o diabo age grandiosamente para fazer com que o nosso dia seja um dia onde a oração esteja fora da agenda, esteja longe, esteja distante. Orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pela membresia, orar pelo Brasil, orar pelas igrejas do mundo, orar pela aliança, orar uns pelos outros, orar pelos enfermos. Nós vemos, o diabo coloca ação espiritual, ele sabe, ele bota o obstáculo para que o nosso dia seja um dia onde a oração esteja fora da agenda, fora ali da nossa rotina. É o que ele faz, quem sabe, é o espiritual. Paulo aqui, ele não abre mão da missão, ele não abre mão de colocar a oração, de pedir aos irmãos que se coloquem em oração, estejam em oração, que clamem, que busquem, que interceda por ele, que esteja com os joelhos dobrados em favor desta causa que é tão importante. E não só isso, mas ele dá um ponto específico aqui na sua oração. Olha o versículo 31 que ele diz: orem, irmãos, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Meu Deus, veja como ele coloca o perigo que havia lá em Jerusalém, os incrédulos lá em Jerusalém, para que ele não sofresse, não fosse aprisionado, não fosse morto. Nós vemos como há lugares e países onde nossos irmãos cristãos têm sofrido muito, têm padecido. Lá no Haiti, por exemplo, alguns irmãos sofreram e até hoje estão sofrendo com as gangues que estão lá no Haiti. Lá na Índia, por exemplo, temos lá grande dificuldade com irmãos, que estão em regiões bem difíceis, em países muçulmanos, países da África, tudo mais. Nós vemos como a dificuldade, porque no Brasil está se adotando leis e coisas contrárias para impedir a proclamação do Evangelho. Assim, Paulo convocou: ore para que Deus me livre dos descrentes lá da Judéia, me livre desse mal, me livre dessas pessoas com a intenção maligna. Veja a importância da oração e do clamor. Assim, igreja, nós precisamos nos levantar em oração, em clamor, suplicando, orando, intercedendo, colocando a nossa vida diante de Deus, porque isso é um conjunto para estabelecer o reino de Deus, fazendo que as pessoas conheçam a Cristo. Por fim, como conclusão, o que é que nós precisamos para cumprir tudo isso? Levantar a torre na nossa vida, uma torre absoluta, uma torre firme, uma torre que não se abale, uma torre que não seja destruída. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, coloque sua vida em Deus, esteja em Deus. Como? Levantando essa torre, aplicando a sua vida no plano de Deus, a missão estabelecida por Deus, como Paulo aqui apresenta, desse versículo 14 ao versículo 32. Essa é a sujeição a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E nós levantemos nessa torre absoluta, entendimento que esse Deus não é um Deus fantasioso, conto de fada, nas histórias. Não é um Deus criado pela mão humana, é um Deus soberano, eterno, que criou os céus e a terra, que é todo poderoso. Aleluia! Esse Jesus, que é o único caminho para Deus, pois no princípio Deus criou o homem para desfrutar dessa segurança. Isso é o Evangelho.
Por isso Paulo proclamou o Evangelho para que os gentios viessem à obediência a Deus, ou seja, voltar à comunhão com Deus, relacionamento com Deus, e assim a segurança plena. Por isso, irmãos, que Deus nos dê graça e que a gente possa tomar posse dessa segurança plena, estabelecendo essa torre absoluta e não temendo a nossa missão aqui na terra, porque não acho que a sua missão, o seu chamado é exercer apenas o seu trabalho e as suas atividades. Não pense nisso. Paulo disse: eu considero tudo esterco para que Cristo seja estabelecido. Ele disse: o meu chamado é ser ministro de Cristo, ser sacerdote para proclamar este evangelho único e verdadeiro, onde Deus manifesta os sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Essa é a resposta plena e absoluta, que assim nós possamos ter essa segurança em nome de Jesus, porque este evangelho já nos alcançou, temos que desfrutar dele em nome de Jesus, tendo como essa torre firme e absoluta na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Põe a sua cabeça, oremos. Querido Deus, grandioso Pai, damos-te toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, manifesta, Senhor, o teu poder. Ouvimos a tua palavra, a torre absoluta que nos faz seguirmos nesta terra e permanecermos firmes, e assim cumprirmos o nosso chamado. Como vimos, ó Pai, Paulo não abriu mão do chamado. O Senhor levantou como ministro, ele foi ao campo, estabeleceu o teu reino, campos vazios, campos onde Cristo ainda não havia sido pregado, e ele pôde ver como a economia da luz é estabelecida e estabelecida na oração. Assim, Pai, nós, ó Deus, que estamos aqui nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, cada um que está aqui, Pai, que o Senhor possa fazer-nos entender esta palavra, esta segurança plena, para que, como sacerdote, primeiro ele desfruta da santidade, recebe a santidade e a transformação, assim comece conosco, ter essa resposta plena na nossa vida, a cura emocional, a cura espiritual, a cura física, a cura em todas as áreas, porque a vida abundante, e possamos, ó Deus, através desse poder do Espírito Santo, ir ao campo e na proclamação do Evangelho, vermos como Paulo sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Assim abençoa a todos, ó Deus, para que desfrutem desta palavra na sua vida cotidiana, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, de onde eles forem, em nome de Jesus Cristo.